Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês em mais esse dia, um dia de festa, um dia de celebração. Hoje nós celebramos não apenas que Jesus morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. O que era punição, silêncio, a morte de Jesus na cruz, agora se torna em nossa liberdade, porque o túmulo não pôde segurá-lo. Eu quero ler com vocês um texto um pouco longo, mas que vale a pena ser lido. João 20, versículos 1 a 29. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Ele está vivo, ele não está morto. Alguém mais acha isso muita loucura? Apenas um dia atrás ele estava morto, enrolado em roupas de sepultamento, fechado em um túmulo. E é aqui que o cristianismo deixa de ser apenas uma ideia de um bom professor para uma mudança de vida através da fé. Se a vida de Jesus tivesse sido apenas sobre o seu ensino, seu amor, pessoas e curas de enfermos, ele seria lembrado apenas como um curandeiro. Mas não foi isso que aconteceu. O mundo inteiro foi transformado porque ele não permaneceu morto. O que ele disse e o que os profetas disseram foi tudo verdade. A ressurreição de Jesus dos mortos acabou com a maldição do pecado que havia sobre nós. Isso pode parecer besteira, certo? Mas se confiarmos apenas em nossas habilidades, possivelmente não conseguiremos entender isso.
Paulo nos encoraja lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Numa percepção humana, a morte de Jesus na cruz, sua ressurreição e a redenção de toda a humanidade do peso do pecado, bem, isso é uma insanidade, é uma loucura. Mas Deus, o nosso Deus, não era simplesmente qualquer homem morrendo numa cruz. Ele era Jesus, plenamente homem, sim, mas plenamente Deus. Se ele fosse simplesmente um homem, então a sua morte na cruz seria apenas a perda de um ótimo professor, um defensor dos pobres e dos doentes. Ele não era apenas homem, ele era também plenamente Deus, o Filho de Deus. E é isso que faz a Páscoa ter um significado maior do que apenas o que a nossa cultura nos ensina. Jesus morreu por você, mas ele também ressuscitou por você. Ele não apenas pagou o preço pelos seus pecados, ele veio para nos dar vida. Isso é o que ele vai fazer se a gente decidir crer na cruz e principalmente no túmulo vazio. Quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Separe um tempo hoje para celebrar, da sua maneira, por tudo o que Jesus fez por você. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de alegria, seja uma Páscoa de bênção, uma Páscoa de paz. Que a paz esteja com vocês. Vamos orar? Querido Deus, nós chegamos a Ti imensamente alegres pela ressurreição de Cristo. Obrigado porque a morte não pôde o prender num túmulo, a morte não pôde impedir que a salvação chegasse a nós, Pai. Obrigado porque Jesus sim foi um excelente professor, foi um excelente mestre, alguém que nos ensina muitos princípios, mas ele foi mais do que isso. Ele é o nosso Salvador. A morte não fez dele apenas um homem bom, mas a morte fez dele o nosso Salvador, aquele que venceu a morte para que nós pudéssemos ter a esperança, a certeza da vida eterna em Ti, Pai. Obrigado por isso. Nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, sabendo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia que não falha conosco. Obrigado porque podemos celebrar, não a morte apenas, mas a ressurreição de Cristo. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Amém. Que Deus te abençoe e feliz Páscoa.